Chào mình là bệnh nhân. Mấy tôi đây để xem lại băng khám mát của bệnh nhân này. Mời cô ra ngoài tôi xem lại băng. Con gì đấy? Chị. Tôi phải mở mắt từ từ à bác? Đúng rồi. Chị cứ mở mắt từ từ ra. Chị thấy mắt của chị như nào rồi? Tôi nhìn thấy rõ hơn rồi bác sĩ ạ. Vậy tốt rồi. Chị có nhìn rõ bàn tay không chứ? Có bác ạ, tôi nhìn rõ lắm. Vậy chắc có thể trong hôm nay chị có thể xuất viện được đấy. Vâng, vậy tốt quá bác sĩ. Vậy Cảm ơn bác nhé. chị ngồi đây để tôi ra tôi gọi cô kia vào nói chuyện với chị nhé. Vâng. Chào chị. Vâng. Dạ, mắt của con nhìn lại bình thường nhỉ? Dạ, mừng quá nhỉ. Mà con hỏi bác sĩ hỏi con lên về. Thế thì mừng quá. Vâng. Thế là con là Con thấy vui quá nhỉ? mẹ cũng vậy. Mừng quá, con đã mắt của con là trở lại bình thường, rất là vui. Vâng, bất ngờ lắm mẹ. O sol da manhã derramava brilho dourado e quente sobre a aldeia adormecida, os seus raios a dançar pelas folhas de mangueiras antigas enquanto o longínquo canto dos galos perfurava o ar tranquilo. Na modesta quinta de Ly-Tio-N, aninhada à beira de caminho sossegado, o quintal fervilhava com o suave cacarejar de galinhas e o ocasional grasnar de patos a chapinhar perto do galinheiro. A sua mãe, uma mulher resiliente com mãos calejadas e coração cheio de amor, chegou com cesto de verga repleto de legumes frescos, os seus passos leves com a expectativa de dia tranquilo passado com a sua filha. Ao aproximar-se do alpendre, a familiar imagem de tio N a tratar das suas tarefas estava ausente, substituída por uma quietude estranha. A confusão toldou o seu rosto enquanto chamava: Tio N? Minha filha, onde estás? A sua voz ecoou sem resposta, e nó de preocupação apertou-lhe o peito. Nesse momento, jovem saiu do galinheiro, limpando o suor da testa com pano, a sua camisa verde manchada de sujidade. Ah, olá! Sou o Kien, amigo do TRNG. Ele pediu-me para cuidar das galinhas e dos patos enquanto a tio N está fora, explicou, o seu tom amigável mas com toque de urgência. O coração da mãe saltou uma batida. O seu aperto no cesto intensificou-se. Fora? Onde está a minha filha? Está ferida. Exigiu, a voz a tremer com medo súbito. Kien mexeu-se desconfortavelmente. Depois suavizou o tom. Ela está no hospital. Senhora. Não se preocupe, ela está bem. Apenas lá para uma cirurgia ocular. A palavra hospital atingiu-a como trovão, e ela agarrou o cesto como se a pudesse ancorar. Cirurgia? Por que é que ela não me disse? Em que hospital é que ela está? Insistiu, a sua mente a correr com imagens da sua filha com dor. Can esse new tranquilizer dormant? Eu posso levá-la lá. Deixe-me acabar de alimentar os animais, e vamos juntos. Enquanto ele voltava à sua tarefa, a mãe percorria o quintal, os seus pensamentos turbilhão. Por que é que ela não ligou? Estava com medo que eu me preocupasse demasiado, murmurou. Então, uma realização mais pesada surgiu. O plano do TRNG de doar a sua córnea. Ele já deu tanto por ela, sussurrou para si mesma. Preciso de informar a mãe dela sobre este sacrifício.
Assim que Quien terminou, ele aproximou-se dela novamente. Senhora, tenho algo para partilhar. O TRNG estava pronto para doar os seus olhos pela Tiwene, mas encontrei outro dador no último minuto. Os olhos da mãe arregalaram-se em choque. Ele ia ficar cego por ela? Aquele rapaz, o amor dele é indescritível. Graças a Deus que não chegou a esse ponto. O alívio misturou-se com gratidão enquanto se dirigiam para a mota do Quien, o motor a começar a funcionar. Vamos parar no mercado, quero levar-lhe alguma fruta para lhe levantar o espírito, insistiu, a voz agora mais firme. Numa banca movimentada à beira da estrada, o vendedor acenou alegremente. À sua banca uma explosão de cores com pilhas de mangas, bananas e pitaia. Pitaia vermelha fresca, senhora repleta de vitaminas. Chamou, segurando uma fruta brilhante. Ela acenou com a cabeça, procurando na sua carteira. Vamos levar essa. Quanto é? 100.000 VND, senhora, respondeu ele com um sorriso. Ela entregou o dinheiro, o seu humor a melhorar ligeiramente enquanto continuavam a sua viagem. O hospital erguia-se à frente, uma estrutura branca e austera contra as exuberantes colinas verdes, as suas janelas a refletir a luz da manhã. O seu coração batia forte quando Quien estacionou, e eles apressaram-se a entrar, os corredores cheios do arrastar dos pés das enfermeiras, o bip dos monitores e o tênue cheiro a antisséptico. Chegaram ao quarto de Tiwene, onde ela estava sentada na cama, com os olhos ainda vendados, mas a voz alegre enquanto conversava com Dui, que brincava com um carro de brincar no chão. Bom dia a todos. Desejo-vos a todos um dia feliz e tranquilo, disse, o seu tom alegre apesar da sua condição. A sua mãe entrou apressadamente, colocando o cesto de frutas na mesa com um estrondo. Tiwene? Minha filha, estás bem? Exclamou, a sua voz embargada pela emoção enquanto as lágrimas lhe brotavam nos olhos. Tiwene virou-se para o som, um sorriso surgiu. Mãe? Estou bem, fiz a cirurgia ocular. TRNG, que acabará de regressar com uma tigela fumegante de papas, levantou os olhos com um sorriso aliviado. Ela está ótima, senhora. A cirurgia foi um sucesso, e estou radiante. Tiwene acenou com a cabeça, a mão a estender-se para Dui. Sinto-me tão feliz contigo e com o Dui aqui. Ele tem sido um menino tão bom, a brincar tranquilamente. A sua mãe sentou-se ao lado dela, enxugando as suas lágrimas. Eu não soube até que o Quien me disse. Estava tão preocupada. Quien de Pejanto a Porta, eis new timidamente. Estou apenas feliz por ter podido ajudar. O TRNG pediu-me para vigiar a quinta, e isso levou-me a trazer a sua mãe aqui. A mãe de Tiwene apertou a mão da filha, a voz a tremer. Esperemos que este seja o começo de dias mais brilhantes para ti, minha querida. O quarto do hospital brilhava com o suave sol da tarde que entrava pela janela, a sua luz a dançar no chão de azulejos e a iluminar o colorido cesto de frutas na mesa. O ar carregava uma mistura reconfortante do doce perfume da pitaia e do aroma quente das papas que TRNG tinha trazido, criando uma atmosfera acolhedora. Tiwene estava apoiada na cama, os seus olhos vendados virados para a mãe, que segurava Dui no colo, as suas pequenas mãos a segurar um carro de brincar. O tênue zumbido do hospital misturava-se com as suas vozes tranquilas,
uma sinfonia de esperança e alívio. Como te sentes agora, minha querida? Perguntou a mãe, a voz suave, mas com um toque de preocupação enquanto ajustava a posição de Dui. Tio N sorriu. A sua mão repousava na cabeça de Dui. Sinto-me mais forte. Mãe, a cirurgia correu bem. E estou muito grata. TRNG, pousando as papas na mesa, interveio com um sorriso caloroso. Isso mesmo. O Dui também tem sido um campeão. Embora me pergunte por que é que ele não está na escola hoje. Tio N riu suavemente, a sua voz leve. Ele teve um dia de folga, mas vai mais tarde contigo. A mãe balançou Dui gentilmente, os seus olhos suavizando-se. Ele é um bom rapaz. Estou apenas aliviada por estares bem. Tio N, o meu coração estava na garganta quando soube. Quien, que se demorava perto da porta, avançou com um aceno de cabeça. Vou sair um pouco, tenho umas coisas para fazer. Cuidem-se, todos. Tio N virou a cabeça na direção da sua voz. Obrigado, Quien. Tem cuidado lá fora. A mãe acrescentou. Obrigada, querido, por me teres trazido aqui. És uma bênção. Quando Quien saiu, a porta fechou-se com um clique atrás dele, a mãe virou-se de novo para tio N. Não sabia da cirurgia até encontrar o Quien na tua quinta. Ele ajudou-me a chegar aqui rápido. O rosto de tio N suavizou-se com a compreensão. Isso deve ser obra do TRNG, ele está sempre a cuidar de nós. A mãe olhou para as papas, uma expressão pensativa a cruzar o seu rosto. O TRNG já comeu? Talvez devamos pedir-lhe para me trazer um pouco também. Tio N sorriu, pegando no seu telemóvel. Posso ligar-lhe, vamos arranjar-te uma porção, mãe. A mãe dispensou com uma risada. Comerei mais tarde com o Dui. Sem pressa, temos tempo. A conversa fluiu enquanto a mãe se tornava curiosa. Sabes quem doou a córnea? Tio N. Tiểu nữ balançou a cabeça lentamente. TRNG mencionou que alguém interveio, mas não sei quem. Assim que me recuperar, vou encontrá-los para agradecer, talvez lhes leve um presente. Os olhos da mãe brilharam de orgulho. Só quero que esteja saudável a partir de agora. Chega de noite sem dormir a preocupar-me contigo. Tio N apertou a mão dela. A voz calorosa. Contigo e com o TRNG aqui, sinto-me muito melhor. E o Dui impede-me de me sentir sozinha, ele é o meu pequeno raio de sol. A mãe sorriu, afastando um fio de cabelo do rosto de tio N. Continua a comer bem, está bem? Recupera as tuas forças. Enquanto conversavam, TRNG regressou, carregando um saco de pão e fruta, o seu rosto iluminado. Encontrei o Quien lá fora, ele disse-me como a trouxe aqui. Senhora, disse ele, entregando a Dui um pedaço de pão. Dui, come com a tua mãe. Dui acenou com a cabeça, mastigando feliz enquanto TRNG o alimentava. Vou perguntar ao médico quando ela pode ir para casa, acrescentou, limpando a boca de Dui com um guardanapo. O quarto encheu-se de calor enquanto partilhavam a refeição, o tilintar das colheres contra as tigelas a misturar-se com as suas gargalhadas. A mãe descascou uma fatia de pitaia para Dui, segurando-a. É bom, querido? Perguntou ela, e Dui acenou vigorosamente, as bochechas inchadas.
Tiểu nữ estender a mão? Mãe, posso comer um pouco também? Parece delicioso. A mãe entregou-o com um sorriso. Claro, minha filha aproveita. TRNG observava-os, o seu coração a inchar de contentamento. Vou levar o Dui para a escola em breve. Senhora, fique com a tio N, voltarei depois. A mãe acenou com a cabeça, a voz agradecida. Vai em frente, e obrigada novamente por tudo. Enquanto TRNG conduzia Dui para fora, acenando em despedida com um alegre até breve, o quarto acalmou-se num silêncio pacífico, a promessa de recuperação pairando no ar como uma doce melodia, sublinhada pelo som distante de crianças a brincar lá fora. El sol matutino derramaba un cálido resplandor dorado sobre la adormecida aldea, sus rayos bailando entre las hojas de viejos mangos mientras el lejano canto de los gallos perforaba el aire tranquilo. En la modesta granja de LYTUN, enclavada al borde de un tranquilo sendero, el patio bullía con el suave cacareo de las gallinas y el ocasional graznido de los patos que chapoteaban cerca del gallinero. Su madre, una mujer fuerte de manos callosas y un corazón lleno de amor, llegó con una cesta tejida repleta de verduras recién cogidas, sus pasos ligeros con la expectativa de un día de paz junto a su hija. Al acercarse al porche, la familiar imagen de TUN ocupándose de sus tareas estaba ausente, reemplazada por una inquietante quietud. La confusión nubló su rostro mientras llamaba. «¿TUN? Hija mía, ¿dónde estás?» Su voz resonó sin respuesta, y un nudo de preocupación se apretó en su pecho. En ese momento, un joven salió del gallinero, secándose el sudor de la frente con un trapo, su camisa verde manchada de tierra. «Oh, soy quien, un amigo de TRNG. Me pidió que cuidara las gallinas y los patos mientras TUN está fuera», explicó, su tono amigable pero teñido de urgencia. El corazón de su madre dio un vuelco, su agarre se apretó en la cesta. «¿Fuera? ¿Dónde está mi hija? ¿Está herida?», preguntó, su voz temblando con un miedo repentino. Quien se removió incómodo, luego suavizó su tono. «Está en el hospital, señora. No se preocupe, está bien, solo está allí para una cirugía ocular». La palabra hospital la golpeó como un trueno, y se aferró a la cesta como si pudiera anclarla. «¿Cirugía? ¿Por qué no me lo dijo? ¿En qué hospital está?», presionó, su mente acelerada con imágenes de su hija sufriendo. Quien asintió tranquilizadoramente. «Puedo llevarla allí. Déjeme terminar de alimentar a los animales y nos vamos juntos». Mientras él regresaba a su tarea, su madre se paseaba por el patio, sus pensamientos eran un torbellino. «¿Por qué no llamó? Tenía miedo de que me preocupara demasiado», murmuró. Luego, una comprensión más profunda amaneció. El plan de TRNG de donar su córnea. «Él ya ha dado tanto por ella», susurró para sí misma. «Necesito que su madre sepa de este sacrificio». Una vez que quien terminó, se acercó a ella de nuevo. «Señora, tengo algo que compartir». TRNG estaba listo para donar sus ojos por TUN, pero encontré otro donante en el último minuto. Los ojos de su madre se abrieron de asombro. ¿Iba a quedarse ciego por ella? Ese muchacho, su amor es inexpresable. Gracias a Dios que no llegó a eso.
El alivio se mezcló con la gratitud mientras se dirigían a la moto de Quien, el motor que cobraba vida. Paremos en el mercado, quiero traerle algo de fruta para animarla, insistió, su voz más firme ahora. En un bullicioso puesto al borde de la carretera, el vendedor saludó alegremente. Su puesto era una explosión de colores con montones de mangos, plátanos y pitahayas. Pitahaya roja fresca, señora, llena de vitaminas, exclamó, sosteniendo una fruta brillante. Ella asintió, buscando en su bolso. Nos llevamos esa. ¿Cuánto? 100.000 VND, señora, respondió con una sonrisa. Ella entregó el dinero, su ánimo mejorando ligeramente mientras continuaban su viaje. El hospital se alzaba al frente. We were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As uncle, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened her deal with the crush